Olá, pessoal, sejam bem-vindos à parte 3 do módulo 6.2 sobre as práticas psicoeducativas no contexto educacional. Então, dando continuidade ao que foi trabalhado nas aulas anteriores, né? Nesta aula nós vamos focar principalmente sobre a importância de fortalecer o modo adulto saudável e também sobre a importância da saúde emocional do educador. Então, o educador, ao cultivar a sua própria saúde emocional, não só melhora o bem-estar individual, mas também influencia diretamente a dinâmica da sala de aula e o desenvolvimento emocional dos alunos. É essencial que o professor esteja equilibrado, capaz de lidar com as demandas do dia a dia e oferecer o suporte emocional adequado aos alunos. Então, essa tarefa, né, ela não é uma tarefa simples, ainda mais se a gente considera, né, o contexto educacional brasileiro, né, com salas de aulas com muitos alunos e refletindo um pouco sobre o que a gente discutiu nas aulas anteriores, né? O professor ele assume um papel muito importante também no desenvolvimento emocional desses alunos. Então, toda essa influência que o professor exerce na vida dos alunos pode ser um fator protetivo, né, ou prejudicial quando a gente pensa na formação de padrões esquemáticos, né? Então, pode favorecer aí, né, um professor que está equilibrado, né, que consegue proporcionar para o aluno um lugar seguro, um lugar de aprendizado, consegue também estimular crenças adaptativas, né, um manejo emocional mais eficiente, mais saudável e que vai perdurar aí ao longo de toda a vida do sujeito. Os modos esquemáticos, né, como a gente já falou ao longo do curso, eles são compreendidos como estados temporários e representam a forma como a pessoa se sente e se comporta em um determinado momento. E especificamente o adulto saudável vai aparecer quando a gente consegue atender às nossas próprias necessidades emocionais básicas e quando toleramos frustrações, quando somos assertivos e conseguimos colocar limites nas diferentes relações. Então, o lado adulto saudável, que a gente fala na terapia de esquema, de forma bem breve, assim, né, os modos esquemáticos, a gente vai falar de 4 principais módulos, né. O primeiro módulo é o considerado modo adulto saudável, que é o que a gente vai falar, né, um pouquinho mais. Outros 3 modos da terapia de esquema são o modo crítico, que basicamente faz referência àquela voz internalizada que a gente tem dentro da gente, né, que muito voltada para uma autocobrança, uma autocrítica, que te coloca para baixo, né, aquela vozinha que te coloca para baixo, que te pressiona, né, que fala o que você deveria estar fazendo, que a culpa foi sua, né, enfim. Esse lado crítico, ele é um modo dentro da terapia de esquema, assim como o modo que é chamado modo estilos de enfrentamento, que a gente já viu um pouquinho sobre os estilos de enfrentamento nos módulos anteriores, mas basicamente é o modo que frente a problemas eu posso hipercompensar, resignar ou evitar o problema, né? E o quarto modo, que é o modos crianças disfuncionais, na verdade, né, que basicamente faz referência aos momentos onde a gente está num modo infantil, um modo imaturo de lidar com os problemas, carregado ali de emoções, às vezes de ansiedade, de raiva, e aí eu acabo, por exemplo, assim, né, a pessoa é infantil comigo e eu acabo respondendo também de forma infantil para a pessoa e tendo ali um comportamento inadequado, às vezes, ou até mesmo igual ao que a pessoa está tendo, enfim, e isso não leva a uma boa resolução de conflitos. Especificamente, quando a gente fala do adulto saudável, ele vai ter um papel fundamental, porque é através do fortalecimento do adulto saudável que eu consigo trazer mais benefícios para a saúde emocional do sujeito. Então, dentro de um processo terapêutico, a gente sempre vai buscar fortalecer esse lado da nossa personalidade ali que consegue resolver problemas, que consegue se autorregular, que tem toda a nossa maturidade a nosso favor, né? Então eu compreendo as situações de uma forma que faz sentido para mim e eu consigo acionar os meus recursos para resolver as coisas da melhor forma possível. Na
ao longo do dia a gente vai intercalando entre esses modos. Então, eu aqui, por exemplo, no modo professor ou no modo terapeuta, procuro estar sempre no meu lado adulto saudável, que é um lado que tem discernimento, é um lado que tem ferramentas, que sabe usar, né, os conhecimentos adquiridos, os repertórios adquiridos a seu próprio favor e também, né, tão orientado às próprias necessidades emocionais, mas também levando em consideração as necessidades emocionais das outras pessoas ao redor e tentando resolver da melhor forma possível, da forma mais realista possível, né? Mas supondo que aconteça uma situação que me deixa muito ansiosa e aí eu entro num modo infantil onde eu me sinto vulnerável, onde eu me sinto com medo, onde eu de repente esqueço que eu sou uma adulta, que eu posso resolver de outra forma, né? E aí eu me deixo tomar pela ansiedade, pela vulnerabilidade, e aí parece que eu não sei lidar com aquela situação, e vou para a situação e acabo me embananando ali, né, com a coisa. É, eu acabei de entrar, né, simular uma situação de uma entrada num modo criança, num modo infantil. Então a gente é acionado nos nossos modos em diferentes momentos ao longo do nosso dia e até mesmo assim, ao longo de um de um curto período de tempo a gente pode ir oscilando entre esses modos. E aí eu posso ter um pensamento assim mais crítico, depois eu fico muito ansiosa com esse lado que me exige muito, e aí eu fico disfuncional e entro nesse lugar vulnerável. Depois eu falo, não, tá tudo bem, calma. Então é como se fossem vários personagens dentro da gente e que fazem essa dinâmica emocional acontecer, né? Então a gente vai oscilando. E a partir do momento que a gente fortalece o adulto saudável, eu consigo lembrar que, calma, você tem recursos para lidar com esse problema. Por mais que você se sinta, né, ansiosa e tem uma parte sua aí que se sente ansiosa frente a essa situação, existem outros lados e outros problemas que você consegue resolver. Você tem os recursos para resolver esse problema. Então, vamos trazer esses recursos para essa situação difícil e vamos acionar aí o adulto saudável e as ferramentas dele para tentar resolver da melhor forma possível. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as tarefas do adulto saudável. Então, a primeira tarefa é identificar, aceitar e acolher as próprias emoções. Tem uma frase, né, que fala assim: sentir é uma forma de saber. E justamente, né, é muito importante que essa autoconsciência emocional aconteça para que eu possa validar tomadas de decisões, por exemplo, né? Se eu, nossa, tomei uma decisão, será que eu estou feliz com ela? Será que eu estou triste com ela, né? Será que é válido esse caminho que eu estou seguindo? Ou será que eu devo seguir algum outro caminho? Enfim, as emoções, elas trazem informações que são muito importantes e que devem ser consideradas nos processos do adulto saudável. Segundo ponto, estabelecer limites de maneira assertiva. Então, o estabelecimento de limites vai acontecer tanto num processo de autogerenciamento, então, por exemplo, eu colocando limites em mim mesma, né? Então, assim, isso é legal eu fazer, isso não é legal eu fazer, ou eu posso trabalhar até tal horas, mas depois disso eu acho que é demais, né? É, preciso me alimentar, preciso respeitar os meus limites, né? Ou também, né, pensando na relação com outras pessoas, de saber colocar limites nas relações também de forma assertiva, pontuando até que ponto que você se sente confortável, ou caso você se sinta desrespeitado em algum momento, em alguma relação, colocar limites também para que aquilo não volte a acontecer. Terceiro ponto, ter consciência das próprias competências, qualidades e valores. Neste ponto, né, o adulto saudável ele sempre vai considerar quais são os valores pessoais, né, que a gente traz. Será que eu estou agindo de forma compatível com os meus valores? Né? Será que eu entendo quais competências que eu tenho, né? Quais são as ferramentas que eu tenho para lidar com um problema? Quando esse problema aparece, né? Então, fortalecer essa percepção das suas habilidades, das suas competências, das qualidades que você tem, dos seus pontos fortes, eles vão ser fundamentais para
ajudar ali nos momentos de dificuldade ou em pontos que você considera como pontos fracos seus, né? Pontos que você deseja melhorar, deseja aperfeiçoar. É sempre a gente pensando no, né, não no que falta para a gente, mas em outros pontos positivos que podem servir de base para superar os desafios. Quarto ponto, assumir as responsabilidades de suas decisões, considerando seus valores e as consequências, tanto para si mesmo como para aqueles ao seu redor. Esse tópico muito voltado para a questão dos valores, né? De estar muito alinhado com os valores, entender, ter consciência, né, primeiro dos valores, e o quarto ponto, estar alinhado, agir de uma forma coerente com o que você acredita. Lidar com as tarefas da vida adulta, gerenciando as diferentes áreas da vida, como a emocional, a social, a profissional, parental, financeira, amorosa e espiritual. Então, o adulto saudável ele tem que estar de olho ali em todas as áreas da vida para manter o equilíbrio entre essas áreas. Então, tem um exercício que a gente faz com frequência, assim, né, num processo terapêutico, que é o roda da vida, né, que justamente é como se fosse uma pizza, né, e cada pedacinho da pizza é uma área de vida e você deve avaliar ali, né, o paciente avalia de 0 a 10 o quão satisfeito ele se enxerga, né, dentro de cada uma dessas áreas. Então, no aspecto emocional, de 0 a 10, quão satisfeito eu tô na minha vida social, amigos, né, eventos, enfim, ou profissionalmente, o quão satisfeita eu tô. E essa avaliação, ela ajuda muito a essa percepção, né. É importante compreender que o adulto saudável, ele deve olhar para o todo, né, e equilibrar, essas diferentes áreas para que tenha um bem-estar e uma satisfação das necessidades. Todas essas áreas de vida são fontes de suprimento de necessidades emocionais. Então não tem como eu viver apenas em função de uma vida amorosa e buscar o suprimento emocional apenas da vida amorosa. O adulto saudável ele entende que depende, né, todas as áreas da vida são importantes para o suprimento emocional. Ponto 6. Engajar-se em atividades prazerosas como hobbies e momentos de lazer. A gente falou um pouquinho, né, nas aulas anteriores, mas aqui é a importância de brincar, de se divertir, de estar conectado com um lado feliz, com um lado alegre, né? E muitas vezes na vida adulta a gente acaba deixando isso de lado, e isso não é saudável, né? É importante você lembrar às vezes, né? Primeiro analisar a sua vida, se você está se dando oportunidade de fazer as coisas que você gosta, se você ainda se lembra das coisas que você gosta, e às vezes a gente nem lembra, né? Tipo, nossa, como é que eu vou me divertir, né? Se eu me propor a me divertir, o que eu vou fazer? E às vezes é um exercício interessante você pensar quais coisas que você costumava gostar de brincar ou de fazer, como experimentar coisas novas, né? Novos hobbies também, mas é muito importante não deixar essa área de vida de lado. Sétimo ponto, realizar a manutenção da saúde, cuidando da alimentação, do sono, da atividade física e de outros acompanhamentos. Essa parte do cuidado da saúde, né, ela tem muito a ver com essa autorresponsabilidade, tanto dos aspectos emocionais, de eu entender que o meu suprimento emocional, ele depende de mim, ele não depende de outra pessoa, né, nem do terapeuta, nem do parceiro amoroso, apenas eu tenho essa missão de me fazer feliz, né, de me fazer satisfeito, assim como eu também tenho a responsabilidade de cuidar da minha saúde, cuidar do meu bem-estar, cuidar das minhas relações, cuidar do meu corpo, né? Respeitar as minhas necessidades físicas também. E agora a gente vai ir para um outro ponto, onde a gente vai levantar alguns tópicos para fechar esse modo. Então, primeiramente, como a gente abordou aí ao longo da aula, cuidar da saúde emocional e mental é essencial para que o professor possa desempenhar o seu papel de maneira equilibrada e eficaz. A regulação emocional e habilidades sociais do professor, né? Essa regulação emocional vai permitir ao professor responder de maneira adequada às situações desafiadoras, ao invés de reagir de forma impulsiva ou excessiva. Reforço aqui, né,
que tanto para regulação emocional nós tivemos um módulo especificamente com dicas práticas que podem ser utilizadas tanto para, né, o professor fazer essa regulação emocional, então técnicas de respiração, de relaxamento, criação do lugar seguro, né. A gente trabalhou várias técnicas de regulação emocional que podem ser usadas, na própria vida pessoal desse profissional ou, né, de outros profissionais também, enfim. E temos também um módulo específico que falou sobre resolução de conflitos e treinamento de habilidades sociais, a importância da gente desenvolver a assertividade, né, uma comunicação não violenta, e essas habilidades, né, treinar essas habilidades, ler sobre, tentar exercitar, vai ser fundamental para instrumentalizar o lado saudável, né, o adulto saudável, para que ele possa ali conduzir de forma assertiva a resolução de conflitos dentro do contexto de sala de aula. E compreender aqui o impacto dos esquemas, né, adaptativos e do bem-estar emocional no ensino. Então, educadores que cultivam esquemas e crenças positivas são capazes de criar ambientes mais favoráveis ao aprendizado, nos quais as necessidades emocionais dos alunos, assim como as próprias necessidades emocionais, sejam respeitadas e atendidas. Então, reforço aqui a importância, né, o poder que tem aí, né, as crenças positivas, uma percepção positiva do professor, para que ele possa ali, né, trabalhar de forma colaborativa, para que, quem sabe também, né, a sala de aula consiga responder de forma mais colaborativa também, facilitando aí o trabalho que deve ser feito e que é muito exaustivo e muito, né, complexo também. E também que preserve da melhor forma possível e que promova um ambiente saudável para a saúde emocional, tanto de alunos quanto de docentes. Gente, encerro a aula de hoje, agradeço muito pela atenção, espero que vocês tenham gostado do curso. Qualquer dúvida, deixa aqui o meu contato e o meu endereço de redes sociais e vejo vocês numa oportunidade futura. Abraços!